Fala, meu fisiologista, minha fisiologista da prática, tudo bem? Dando sequência ao nosso assunto da via aeróbia, nós já passamos pelos dois processos que compõem a via aeróbia, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Já vimos também como que atua os dois transportadores de hidrogênio, de elétrons ricos em energia dentro da cadeia transportadora de elétrons, que são eles o NADH e o FADH2. Nós vemos numa sequência relembrando que este é apenas um substrato que nós estamos dando protagonismo agora. Nós estamos frisando como é o fornecimento de energia da via aeróbia, da respiração celular, através da glicose. Portanto, lembrem-se que ainda nós não entramos nos outros substratos. Estas aulas foram referentes a como a glicose se comporta dentro da cadeia transportadora de elétrons, dentro do ciclo de Krebs. Enfim, como é o comportamento da glicose dentro da via aeróbia. Bacana? Este quadro aqui que você está vendo atrás de mim, ele é simplesmente um quadro para nós passarmos a régua e ficar tudo mais palpável em termos de quão grandiosa é a cadeia transportadora de elétrons, a via aeróbia, no fornecimento de energia para nós vivermos, para nós nos mantermos vivos, para nós realizarmos determinados esforços, determinadas tarefas motoras, enfim. Isso aqui é como você funciona, nego velho. Isso aqui é como você se mantém vivo, inclusive neste momento. Bacana? Relembrando, então, que a glicose, antes dela passar pelo ciclo de Krebs, propriamente dito, dentro da mitocôndria, lembra disso? Ela tem que passar pela glicólise. Vamos relembrar? A glicólise é a quebra da glicose. E aí você lembra que chega no substrato final, que é o piruvato, e aí ela vê se tem, o piruvato ele olha, vê se tem oxigênio, e aí ele se lanceta para a mitocôndria para iniciar mesmo o processo dentro da mitocôndria da via aeróbia. Bacana? Então, só relembrando, na glicólise, eu não sei se você se lembra, nós temos a formação de 2 hidrogênios, não é mesmo? Perfeito, nós temos a formação de 2 hidrogênios que são carregados pelo NADH. Então aí a gente já pode colocar aqui na nossa contabilidade que da glicose nós temos 2 NADH formados. Vamos nos atentar à glicólise ainda. Na glicólise nós vimos lá no sarcoplasma a glicólise acontece. Lembra? Nós não entramos ainda dentro da mitocôndria. Na glicólise, que é a clivagem do ATP, da glicose até virar piruvato, nós não temos o FADH2 participando, nós não temos formação do FADH2. Portanto, nós temos 0 FADH2. Então, na glicólise, nós temos 2 NADH, lembra disso, acompanha o raciocínio, nenhum FADH2, e nós temos a formação de um saldo positivo de 2 ATPs. Isso mesmo, lembram-se? Formam 4. Todavia, em todas as 9 reações, nós gastamos 2 ATPs. Então, dessa maneira, o saldo positivo é de formação, de produção, de fornecimento de energia da glicólise de 2 ATPs. Bacana? Conta comigo. Aí, quando esse piruvato ele é lancetado para a mitocôndria, ele precisa ser transformado em acetil-CoA. Perfeito. No momento em que ele é transformado em acetil-CoA, ele passa pelo ciclo de Krebs. E aí você lembra qual que é o verdadeiro intuito do ciclo de Krebs? Isso mesmo! Se você respondeu na ponta da língua, eu já vou te mandar um beijo dentro do seu coração aí, que você tá fenômeno! O intuito do ciclo de Krebs é simplesmente arrancar hidrogênio do citrato, que é do acetil-CoA, que se forma com oxalacetato e vira citrato, que tá cheio de carbono lá. Então o intuito do ciclo de Krebs é arrancar esses hidrogênios desse citrato, beleza? Por que, professor, arrancar esses hidrogênios? Porque os hidrogênios são moléculas íons ricos em energia, são ricos em próton H+, e elétrons são ricaços em energia. Então esse é o intuito do ciclo de Krebs. Adonis, mas você falou que um acetil-CoA, ele forma 4 NADH. E você colocou aqui que no ciclo de Krebs formam-se 8 NADH. Eu não estou entendendo, professor. Calma, Goiás. É o seguinte, lembram que eu disse que na glicólise
na glicólise, lá nas nossas aulas de via anaeróbia lática, que nós vimos a glicólise mesmo de maneira preponderante, na glicólise tem um momento da via que ela divide em duas, não é mesmo? Eu disse que ela se dividia em duas, por isso que formam-se dois hidrogênios e o NADH carrega dois hidrogênios lá. Mas como ela se divide em duas, são lancetados dois piruvatos, ou seja, a partir da quarta, quinta reação, tudo é em dobro. Dessa maneira, são formados dois hidrogênios e lá no finalzinho são formados dois piruvatos, beleza? Só para ficar agora bem palpável para você. No ciclo de Krebs, então, um acetil-CoA que roda, ele forma 4 NADHs, só que nós temos dois piruvatos, então nós vamos ter a cada uma molécula de glicose passeando no ciclo de Krebs, a cada uma molécula de glicose, nós vamos ter dois piruvatos. Se nós vamos ter dois piruvatos, portanto, nós teremos dois acetil-CoA rodando no ciclo de Krebs, que dá um total de cada glicose vai gerar dois acetil-CoA, quer dizer então que vão gerar uma molécula de glicose, vai gerar 8 NADH no ciclo de Krebs. Bacana? Ficou palpável? Show! Seguinte, mais uma vez aqui, no ciclo de Krebs ainda nós temos a formação de 2 FADH2. Professor, mas você disse na aula anterior que o FADH2 ele só forma um FADH2 a cada passagem do acetil-CoA. Pausa um pouquinho, relembrando o que eu disse agora há pouco. Um acetil-CoA passa pelo ciclo de Krebs e aí ele fornece um FADH2, não é mesmo? Um FADH2, não é mesmo? Perfeito. Só que vamos nos atentar que uma molécula de glicose, e nós estamos falando dela, ela produz dois piruvatos. Consecutivamente, ela produz dois acetil-CoA. Dessa maneira, um acetil-CoA que passa no ciclo de Krebs fornece um FADH2, mais outro acetil-CoA fornece outro FADH2. Portanto, dos dois acetil-CoA que a glicose nos propicia para passar no ciclo de Krebs, nós subtraímos dois FADH2. Portanto, eles estão aqui, ó. E o ciclo de Krebs forma também dois ATPs. Lembrando e voltando para ficar cada vez mais palpável. Tô repetitivo, mas é para isso mesmo, para você gravar na cachola. A cada um acetil-CoA que passa pelo ciclo de Krebs forma um ATP. Lembra? Um GTP que vai ser transformado em ATP. Então, como a glicose nos fornece dois piruvatos e dois acetil-CoA, nós vamos ter uma contabilidade final de formação de ATP através da glicose no ciclo de Krebs de 2 ATPs. Agora fica esperto na contagem, ó. Se eu tenho de NADH, eu tenho de NADH aqui, formado pela glicólise 2 e formado pelo ciclo de Krebs 8, então eu tenho 8 vezes mais 2, 10 NADH, não é mesmo? Então, desde quando a glicose ela sai da glicólise, ela passa pelo ciclo de Krebs para chegar na cadeia transportadora de elétrons, são propiciados para o organismo 10 NADH. Então chegam os 10 NADH lá com seus hidrogeninhos, não é mesmo? Perfeito. Para que nós tenhamos a contagem correta e aproximada de ATP que a cadeia transportadora de elétrons gera, a gente tem que lembrar que cada um NADH são formados 2,5 ATP, não é mesmo? Lembram da contagem da aula anterior? A cada um NADH eu consigo formar 2,5 ATP. Então se eu chegar na minha mitocôndria, na minha matriz mitocondrial, 2 mais 8, 10 NADHs, quer dizer que se um forma 2,5, 10 NADH vão formar, isso mesmo, você foi bem de matemática, 25 ATPs. Perfeito? Ficou palpável para você? A cada um NADH eu formo 2,5 ATP. Eu tenho energia suficiente para formar 2,5 ATP. Se eu tenho 10 NADH chegando lá na cadeia transportadora de elétrons, pelo fato de que eu estou usando glicose como substrato, eu vou ter ao final desses NADH que vieram desses NADH, eu vou ter 25 ATPs. Adonis, acabou? Não, não, não. Lembrem-se que nós temos o FADH2. Na glicólise, o FADH2 não é formado. Ele não é
Ele não tem energia suficiente para ser formado lá na glicólise. Todavia, quando nós estamos na mitocôndria, ele sim é formado. Então nós temos uma produção no ciclo de Krebs de 2 FADH2, beleza? Se nós temos 2 FADH2, nós lembramos que a cada 1 FADH2, nós formamos 1,5 ATP. Lembram disso? Ele não tem tanta energia quanto o NADH, portanto ele fornece um pouquinho menos de ATP. Enfim, isso já é assunto que a gente falou anteriormente. Se eu forneço 2 FADH2, se aparecem 2 FADH2 lá na portinha da matriz mitocondrial para entregar para as proteínas da cadeia transportadora de elétrons os seus elétrons ricos em energia, eu tenho a possibilidade então de formar em ATPs 2 FADH2 vezes 1,5 ATP que ele forma. Então 2 vezes 1,5 igual a 3. Perfeito. Então o FADH2, os ATPs que são formados através do FADH2 na cadeia transportadora de elétrons provindos do substrato energético glicose são 3. Vamos continuar a contagem? Olha aqui. E de ATP, Adonis, formou-se ATP? Formou-se também. Lembram da glicólise? O produto final da glicólise são os 2 piruvatos, os 2 hidrogênios, o CO2 e 2 ATPs de saldo positivo. Portanto, na glicólise nós formamos 2 ATPs. Bacana. Adonis, no ciclo de Krebs nós formamos a cada acetil-CoA 1 ATP. Portanto, foram 2 acetis-CoA que vieram da glicose por conta de quando foi dobrada lá a via. Lembram? Perfeito. Então são mais 2 ATPs de saldo. Seguinte, ao final disso a nossa conta fica 2 mais 2 igual a 4 ATPs formados nisso tudo. Adonis, agora fica fácil, é só somar tudo. Então vamos somar comigo? 25 do NADH, ATPs formados provindos do NADH, que é um transportador violento de hidrogênio, aí como você pode ver. 25 mais 3 ATPs vindos do FADH2 é um total de 28, mais 4 ATPs que são formados ao longo dessa clivagem da glicose, dá um total de 28 mais 4, igual a 32 ATPs. 28, 29, 30, 31, 32. Perfeito, galera. Então, o que eu posso te dizer em relação a isso? É uma média aproximada de 32 ATP. Se você ouviu algo diferente ao longo da sua carreira, ao longo da sua formação, não te culpo, é extremamente normal. Eu vim também de uma linha da qual acreditava-se que era um pouquinho mais de fornecimento de energia. E ó, que eu nem coloquei aqui os custos ainda, que tem alguns custos que passam pelo processo todo metabólico, que é um processo extremamente inteligente, extremamente conjunto, extremamente perfeito. Então, mas se você está numa linha antiga, não tem problema. O importante é que você analise todo o processo, entenda o processo, não se atente a números de ATP, porque isso você não vai usar, você não vai precisar saber na prática o porquê, quantos ATP está sendo formado na via agora, porque ele está com 1 mol de glicose, não precisa disso, uma molécula de glicose, não tem a necessidade, entenda somente o processo, eu convido você a entender o processo. E o mais importante, tem as sacadas. Qual que é a sacada mais importante que a gente pode ter através dessa discussão que nós tivemos agora? É que em alta intensidade a demanda de ATP ela é muito alta, por exemplo, não é? Tá pedindo muito ATP, o metabolismo está pedindo muito ATP por segundo. Dessa maneira, seria bacana se a via aeróbia pudesse fornecer ATP, não é mesmo? Porque ela fornece, olha o tanto de ATP que ela fornece através de uma glicose. Não é show? É show demais. Todavia, você lembra que é um ATP mais lento, é um ATP mais demorado para ser formado. É mesmo, professor, faz sentido. Por quê? Eu preciso de 8 reações do ciclo de Krebs. Primeiro eu preciso lancetar essa glicose piruvato lá para a mitocôndria. Depois eu preciso transformar esse piruvato em acetil-CoA. Depois eu preciso que esse acetil-CoA passe por 8 reações no ciclo de Krebs. Depois eu preciso que os NAD e os FAD eles peguem esses hidrogênios, esses elétrons e passem para as cadeias transportadoras de elétrons. Depois eu preciso que essas proteínas vão passando
esses elétrons ricos em energia até formar, ou até bombear o hidrogênio. Depois as trocas de cargas venha com aquela energia toda e traga os hidrogênios junto com o fosfato inorgânico para se ligar com o ADP, para virar o ATP. Meu Deus, fornece bastante ATP, só que é um ATP lento. É por isso que em alta intensidade o organismo inteligentemente opta pelas vias anaeróbias que não possuem o oxigênio. Todavia, quando você está em repouso ou em intensidades baixas e moderadas, o nosso organismo ainda prefere, obviamente, a via aeróbia, porque é uma via que permite com que o organismo trabalhe um pouquinho menos e forneça mais. O organismo, você vai perceber que ele é um pouquinho vagal. Ele não curte muito trampar. Ele gosta sempre do equilíbrio. Ele gosta sempre da homeostase. Apesar de ser algo bacana isso aí, porque a gente só gera adaptações por conta disso, é algo que a gente tem que todo momento lutar contra, porque o organismo é algo que é um malandro que se adapta muito e é um malandro que quer sempre a homeostase, a organização, o equilíbrio, beleza? Novamente, obrigado pela sua presença aqui comigo. Espero que você tenha entendido essa bagaça toda e lembrando que é apenas um substrato. Na nossa próxima aula nós vamos dar sequência e falar como que é a metabolização de gordura, como que a gordura é utilizada no ciclo de Krebs, como que a gente metaboliza gordura, que dá até uma ponte para nós falarmos em relação ao emagrecimento. Como que você vai emagrecer, seu aluno? Quais são as estratégias que eu posso utilizar de emagrecimento? Aprenda na prática, perante a fisiologia, quais são os mecanismos que o organismo passa para ele metabolizar gordura. Bacana? Essa é a fisiologia, sempre para você, com a minha promessa e missão de jogar tudo para prática.